Você sabia que os mapas modernos que estão lá nos seus livros de geografia, no Waze e até naquelas imagens de satélite que a gente utiliza no Google Maps, sabe? Não são tão precisos quanto a gente pensa, pelo menos no que diz respeito a ilhas e litorais. É muito, mas muito difícil manter um mapa 100% atualizado, porque apesar de tudo parecer razoavelmente estável no mundo moderno, ainda existem ilhas que estão sendo formadas por aí. E bom, você já se perguntou como é exatamente que nasce uma dessas ilhas? Se sim, já vai deixando o seu like, manda aquele comentário hashtag quero saber aqui embaixo, porque hoje nós veremos como uma ilha nasce ou surge, como você preferir. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Esse vídeo impressionante chegou até a viralizar em algumas redes sociais por algum tempo, e ele mostra uma das muitas formas como uma ilha pode nascer. A gente pode até não pensar muito como os lugares onde vivemos foram formados. Alguns levaram milhares e milhares de anos para chegar nos estados que estão hoje, incluindo as ilhas, né? Porém, esse processo milenar não é uma regra. Tem ilhas que levam muito menos tempo para se formar, por isso nesse vídeo eu vou abordar algumas das principais maneiras de como uma ilha nasce. E não vai de gestação. Ou até vai. Vamos começar aqui com um exemplo mais clássico, a Grã-Bretanha. Aquele pedacinho de terra que está tentando sair da União Europeia, onde vive a rainha e aonde nasceram os Beatles, é um dos lugares que passou por esse tipo de processo mais longo. Os cientistas teorizam que boa parte das terras onde a maioria de nós vive hoje, um dia foi parte de um supercontinente. Ao longo do tempo, essas partes foram se separando com o movimento das placas tectônicas e outros eventos naturais também. Esse processo todo levou muito, mas muito tempo mesmo. E lá no começo a Grã-Bretanha era colada com o Canadá, que hoje, como dá pra ver no mapa, fica do outro lado do Oceano Atlântico. De início, mesmo depois dessa separação maior, a Grã-Bretanha era colada à França. Só que nessa época as geleiras enormes cobriam a superfície da Escócia, que faz parte da ilha que forma a Grã-Bretanha também. Conforme o clima no planeta ia mudando e as posições dos continentes se acertando, essas e outras geleiras começaram a se derreter com o famoso... acontece até hoje, vai! Todo mundo já ouviu falar de geleira derretendo e bom, não é uma coisa muito nova como a gente pode ver, né? Isso fez com que os níveis do oceano começassem a subir muito, cobrindo uma enorme faixa de terra com água do mar. Essa faixa de terra hoje é conhecida como Canal da Mancha, que acabou separando a Grã-Bretanha da França, formando a ilha que conhecemos hoje. Oh, coisa bacana de saber, né? Aliás, outras ilhas dentro da própria ilha também foram formadas devido ao derretimento dessas geleiras escocesas, não é mesmo? Você não sabe, geleira escocesa usa saia. Brinks. Nesse pedaço da Grã-Bretanha existem diversos lagos muito compridos. Esse famoso formato de corpo d'água é chamado de loch ou loch, como você preferir. O mais famoso é o Lago Ness, que faz parte de lendas de um monstro. Você já ouviu falar, né? Um monstro do Lago Ness? Então, olha só como nós estamos adentrando de como o monstro surgiu. Brinks, é só o lago mesmo. Mas voltando ao ponto, esses lagos foram se formando devido à água que escorria das geleiras e formava canyons muito profundos embaixo das montanhas, onde a água ia se acumulando. E em alguns pontos mais elevados conseguiam até permanecer acima do nível das águas, formando assim ilhas na água doce. Então sim, realmente o planeta já passou por uma espécie de aquecimento global antes. Porém, nessa época as mudanças na estrutura da Terra eram muito mais drásticas do que são hoje, e o tempo desse derretimento era muito menor também. Por isso as mudanças que acontecem hoje são muito mais preocupantes. Imagina só quantas faixas de terra onde muita gente vive poderia ser de uma hora para outra tomada por água, sem contar a extinção em massa de animais que precisam desses habitats para viver, né, família? Mas bom, esse não é o nosso foco aqui, vamos voltar à história do nascimento das ilhas. Como pudemos ver lá no vídeo inicial, esse derretimento das geleiras e desprendimento das placas tectônicas estão entre as formas mais raras e demoradas de formação de uma ilha. E certamente não é a forma como vimos lá no começo do vídeo, não é mesmo? Que parece até um passe de mágica, ou alguém adiantou milhares e centenas de anos o vídeo. Que não foi. Esse tipo de formação de uma nova faixa de terra no meio do mar acontece devido a uma espécie de vulcão subterrâneo. A coisa toda é na verdade um pouco mais complicada do que isso, e a gente vai entender aqui de uma forma mais simples, tá? Isso envolve toda a atividade que acontece sob o leito marinho e em camadas quentes milhares de quilômetros embaixo da terra. Mas no fim, essa atividade toda acaba gerando uma espécie de vulcão submarino. E é isso que importa pra gente aqui agora. Esses vulcões podem surgir o tempo inteiro e muitas vezes nós nem sabemos
sabemos que eles aparecem. Mas quando a atividade dele é muito grande e a profundidade da área onde ele surge é propícia, ele pode acabar gerando a ilha. Isso porque a lava quente que ele expele entra em contato com a água do mar, formando uma nova camada de pedra devido ao choque térmico, né? Todo mundo aqui sabe quando a lava, não sei o que, vira obsidian. Bom, pelo menos no Minecraft, né? Mas no mundo real ela vira uma espécie de pedra. Cada vez mais essas camadas vão ficando mais altas, porque o vulcão não para, né, de expelir as lavas. E bom, se ele continuar em foco, força e vapor, as ondas do mar são capazes de causar erosões nas pedras e uma ilha se forma. As ilhas do Havaí, por exemplo, já estão aí há muitos anos, e os vulcões delas continuam dando novas formas ao arquipélago a cada tempo que passa. E esse tipo de erupção também pode dar a origem a outro fenômeno, conhecido como atol. O atol geralmente são formados quando o vulcão deixa de entrar em erupção, depois de formar uma ilha. Ao longo dos anos, corais vão se formando ao redor da ilha, que começa a ceder ao próprio peso. Só que quando a ilha finalmente afunda e desaparece por completo, deixando uma espécie de lagoa, os corais continuam onde tinham se formado. E isso dá origem a um anel de corais ao redor de um espaço mais profundo ali no fundo do mar. Inclusive, você pode ver como é um atol agora aí passando na tela. Hoje em dia temos algumas ilhas por aí que nasceram de processos vulcânicos e ainda não afundaram e são estudados por cientistas que procuram entender como a vegetação e os animais começaram a povoar esses novos pedaços de terra. Afinal, né, foi formado por vulcão. Não tinha animal a não ser peixe embaixo d'água. Como que surgiu um animal ali? E bom, não acaba por aí ainda não, família. O homem, é claro, não poderia de deixar uma coisa assim só nas mãos da natureza. Por isso, acabamos construindo algumas das nossas próprias ilhas artificiais por aí. Ou seja, você viu que para nascer uma ilha, temos a forma de vulcão, temos a de milhares de anos com placas tectônicas e hoje em dia temos a tecnologia também. O Qatar, por exemplo, tem algumas ilhas artificiais que hoje fazem parte do seu território. Dubai também tem as Palm Islands, que são ilhas especialmente desenhadas para abrigar o que há de mais luxuoso em condomínios e hotéis. Mas outros países como a Holanda e a China também têm suas próprias ilhas artificiais para os mais diversos propósitos. E você gostaria de ter uma ilha só sua, só para você fazer o que quisesse? Deixe o seu desejo aqui nos comentários, vai ver isso acontece, né? Ou não. Vai ver você é um vulcão e nem sabe. Ou você pode fazer de garrafa PET. Eu gostaria também de fazer de garrafa PET. Mas então é isso, família, esse vídeo vai terminando por aqui. Não esqueça de deixar o seu like da hora nesse vídeo e assistir aos conteúdos anteriores aqui do canal também. A gente se vê amanhã. Um abraço e até o próximo vídeo.